assunto e falo com a Irmandade qualquer. Efésios capítulo 2. Glória ao Senhor Jesus. Vamos ler juntos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2. A salvação é pela graça. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Toda a obra de Deus é linda, a criação, a luz que Deus chamou e apareceu. Quando Deus fez esse mundo, no início tudo era sem forma, vazio, mas Deus começou a dar forma às coisas. Isso foi lindo, foi maravilhoso. Deus fazer separação entre a luz e as trevas, o dia, a noite, fazer a obra da criação, que até hoje, quando nós vamos num lugar e sabemos que tem um Criador que deu ordem e tudo obedeceu, tudo isso é lindo, tudo isso é maravilhoso. Mas não existe nada debaixo deste céu que possa comparar com a graça do Filho de Deus. Isso foi a maior obra que a terra e o céu já contemplou. Um amor, uma misericórdia que triunfou, arrancando da mão do adversário as chaves do inferno e da morte. E quando o Senhor saiu triunfante da morte, Ele mesmo disse que todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra. Os homens viram milagres, Deus fez muita obra com Moisés. O mar abriu, Josué, o Jordão abriu, Elias, profeta do Senhor, ressuscitou morto, multiplicou azeite, farinha. Eliseu fez o dobro de milagres. Homens que foram valentes na fé, viram coisas que ficaram no relato da palavra de Deus, mas nada pode comparar com a graça do Filho de Deus. Houve homens que na hora do maior sofrimento, como Jó, disse: se Deus cumprisse o desejo, quem dera que Deus cumprisse o desejo do meu coração, e Deus me desse o que eu espero, Ele me esconderia num lugar, e viria um Redentor que vive, me tiraria dali. Aleluia. Alguns, pela fé, pelo entendimento, encontrava, mesmo Moisés, haverá um justo maior do que eu. Isaías profetizou
E hoje tu estás aqui, irmão e irmã. Não ache pouco o que é que você está debaixo. Tu estás uma nova vida debaixo da graça do Filho de Deus. Homens que foram mais valorosos do que nós não alcançou esses dias. Bendito é o Senhor, e vai aguardar o julgamento. Glória ao Senhor, vai vencendo a igreja, vai chegando os que vão, e vai ter o dia do arrebatamento. Primeiro nós vamos vencer, para depois eles poder também cantar junto de nós. E tu estás aqui, fizeste parte de um plano tão maravilhoso, um plano divino, que hoje por essa palavra o Senhor manda te dizer: sabe por quê? A maior obra é a graça, porque pela graça sois salvos. Glória ao nome santo do Senhor. E nós aqui, irmãos, entramos na leitura e parece que nós estamos sentindo como que foi que o Senhor inspirou o apóstolo Paulo para escrever isso aos irmãos de Éfeso. Bendito é o nome santo do Senhor. E começou numa linhagem, quando entra nesse trecho, ele fala: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Bendito é o nome santo do Senhor. Ninguém aqui, irmão, até aqueles que são neto, bisneto, filhos de crentes, aleluia, pode bater no peito e dizer: eu já era predestinado, Deus já havia um plano, tinha que cumprir. Não, é por graça, é por misericórdia. Antes de você existir, Deus sabia que você passaria pela morte, mas da morte espiritual Ele te tiraria, te fez você hoje vivo. Tu vê, tu sente, tu fala, tu dá glória, tu tem vida, tu marcha, tu canta, tu luta, tu vence. Glória ao nome santo do Senhor. Já não existe mais uma inércia num corpo que existia sobre ele morte e prisão. Saíste das trevas, está na luz, saíste das sombras da morte e entrou na nova vida debaixo da graça, da glória a Deus, de dia, de noite, de madrugada. E diga: eu vivo, vou viver e viverei eternamente. A morte que já foi vencida em ti, ela tem que te respeitar. Os demônios têm que te respeitar. A terra, esse mundo sujo tem que te respeitar, porque habita em ti uma vida que não é daqui, ela é do céu e ela vai crescer. Em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Esse mundo tem um curso desde que o pecado entrou nele. A terra foi maldita por causa de Adão e por causa de Caim. O mundo jaz no maligno, e nesse curso maligno existe um príncipe que está nas potestades do ar. Ele governa essa potestade. Essa potestade é subdividida em blocos que cobrem cidades, regiões, nações, continentes. É uma organização maligna tão forte que tem dia que nós puxamos o ar e parece que nós estamos com um peso no ar. Mas bem-aventurado tu que estás aqui nessa noite, o Senhor manda te dizer: eu vou limpar o ar para você respirar. Você vai sentir a minha glória no teu respirar. Vai entrar paz, vai entrar saúde. Você crê que o Senhor vai pôr na tua respiração, no teu oxigênio, saúde? O teu sangue vai receber paz, vai receber saúde. Em nome do Senhor Jesus, seja purificado até o ar que você respira. E esse príncipe, glória ao Senhor, que é um dos príncipes do maligno, ele manda as castas em certos lugares. Cada lugar, cada região, ali impera uma potestade, uma casta para tal linhagem, outro para o lado de lá, outro de... Irmão, não vou entrar em detalhes, vocês são espirituais. Existem regiões dentro do nosso país onde muito fala: ali é terrível, ali existem os espíritos de tal parte, ali em tal lugar. Mas hoje, por essa palavra, o Senhor manda pregar para a igreja: não importa príncipe, potestade, principados, castas, legiões, quem está na tua vida é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia! Tu passou 2025 dando muito valor nas coisas que vieram contra ti. O medo te tomou, o temor, e você achou que não conseguiria, que até as tuas coisas materiais tudo se naufragaria. Mas hoje, por essa palavra, Deus manda te dizer: em 2026 te quero diferente. Eu quero você exaltando a graça, aleluia, falando do céu, da virtude, do poder, dos dons, e dizendo que eu sou tudo na tua vida. Para!
aleluia. Em 2025 tu deu muito poder para muita coisa, mas em 2026 essas castas, que o príncipe da potestade do ar estava rindo de ti, elas vão começar a cair agora em nome do Senhor Jesus. Que Ana suiu que lhe adorai. Tem comunhão aí agora, para o Senhor te armar e você sair dizendo: vou vencer em nome do Senhor dos Exércitos. E aqui ele fala que andávamos nesse domínio do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Tu não é filho da desobediência, tu é um filho da obediência. Tu és filho obediente, tu tens a linhagem do Senhor Jesus. O Senhor Jesus era Deus, é Deus. O Verbo estava com Deus, o Verbo é Deus. Mas ele não teve usurpação de ser igual a Deus. Como um servo obediente à vontade do Pai, ele aceitou cumprir. Quem está em Cristo não é filho de desobediência, tu és filho da obediência. Então espírito, príncipe, principados, potestade, não tem poder sobre ti. Quem governa a tua vida é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus mesmo. E quem está na comunhão pode ficar, aleluia, um pouquinho mais, porque nesse culto, nesse dia, o Senhor vai colocar na tua mão um poder, no teus lábios, no teu olhar, na tua face, e até o que está brincando, aleluia, contra a tua vida, vai cair em nome do Senhor Jesus. E o Senhor manda pregar aqui: até as maldições que foram lançadas na tua vida, o Senhor manda te dizer: eu já estava te abençoando, eu vou dobrar minha bênção em cima da tua cabeça. Aleluia. Tem gente que vai olhar e vai dizer: como é que ele consegue? Como é que ela fez isso aí? Não é você, é eu em ti, te diz o Senhor. É Deus em ti, irmã. Dá glória a Deus. Entre os quais também, todos nós também antes andávamos, antes do Senhor fazer essa obra redentora na nossa vida, nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Vamos entender um pouquinho isso aqui, irmão. Todos nós, enquanto estivermos nesse tabernáculo, tem pensamento bom e pensamento ruim. Guarda isso. Tem pensamento que ele não vem de Deus. Só que o crente tem uma arma. Você não tinha antes, mas hoje você tem. Senhor Jesus Cristo, cobre-me com o teu sangue. E o Senhor me manda pregar, desde o servo aqui, até o porteiro lá atrás, e até a criança que está na comunhão. Não deixa de usar essa arma poderosa. Os pensamentos ruins virão, mas a partir de hoje você vai vencer clamando pelo sangue do Senhor Jesus. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Todo homem em Adão nasce julgado pelo pecado, está subjugado, bendito é o Senhor, mas em Cristo é regenerado, vivificado, bendito é o Senhor, e vivendo uma nova vida. Apaga-se os pecados e uma novidade de vida debaixo da graça. Glória a Deus. Mas quem, até tu que está ouvindo essa palavra, não, eu não consigo ainda, eu não tenho medo porque você ama o mundo, medo porque você ama o pecado. Mas eu tenho medo porque eu tenho que seguir certinho. Aquele que está ouvindo a palavra aqui, desde o que é batizado e o que não é, hoje o Senhor manda esse espírito de medo embora da tua vida. Você tem que ter temor a Deus, mas não tem que ter medo de pecado, medo de espírito, medo de nada do que está aí fora. O Senhor te reveste aqui hoje para você vencer o mundo, o pecado, os espíritos malignos, e tu és um vencedor, uma vencedora. Por que Deus está mandando isso, irmão? Deus me prende aqui para pregar. O aniversário quer que o homem fique debaixo da ira, porque o Senhor Jesus falou: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Todo homem já está na condenação. Ele só sai dela
se o Senhor Jesus entrar na vida dele e ele vir para a nova vida debaixo da graça, Cristo vir habitar dentro dele. Senão ele continua na condenação. E hoje o Senhor fala com algumas almas que estão aqui: eu já te dei sinal, te diz o Senhor. Eu quero entrar na tua vida para sempre, te diz o Senhor, pelo Espírito Santo nessa boca. Deus não quer ficar fora, aleluia, só te visitando. O Senhor quer fazer morada dentro do teu ser. Glória ao nome santo. Expulsa o velho homem, deixa o novo entrar, e o Senhor te guardará para a vida eterna. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ninguém, irmão, bendito é o Senhor, aleluia, que está aqui, esqueça disso. Que coisa mais gostosa. Éramos tão miseráveis, mortos, cheirávamos mal, sujos. Bendito é o Senhor veio, limpou a nossa alma, nos regenerou, colocou nessa graça tão santa, e o Senhor veio habitar dentro de nós. Aonde o Senhor habita, tem vida, tem luz. Aleluia. Olha o que o Senhor me manda pregar. Se tem alguma coisa querendo ofuscar a luz do teu semblante, levanta o teu rosto, olha para o céu, glorifica o Senhor, e o Senhor manda te dizer: tu já és meu. Glória. Olha aqui que o Senhor manda pregar aqui: ninguém que está aqui hoje ouvindo essa palavra és um rejeitado do céu. Não tem rejeitado aqui. O Senhor te trouxe aqui até para te limpar. Se tem alguma coisa que você não conseguia vencer, te diz o Senhor: dá lugar para mim, deixa eu crescer. Aleluia. Pega uma planta, irmão, ela está ali sufocada, glória ao Senhor. É uma coisa que oprime aqui e outra que aperta lá. Bendito seja Deus. É um capim, é uma erva daninha que chupa a seiva dela. De repente alguém percebe e fala: essa árvore é árvore frutífera, eu tenho que arrancar o que está em volta dela, eu vou dar espaço para ela crescer. Te diz o Senhor: eu já moro dentro de ti, eu quero dar fruto do meu Espírito dentro de ti. Dá para agora você na comunhão dizer: sai da minha vida espírito de mentira, sai da minha vida. Irmãos, eu estou sentindo a presença de Deus. Deus está limpando nós aqui agora. Vocês creem que o Senhor está fazendo uma limpeza? E haverá coisa nova na nossa vida que vai frutificar, vai ter fruto. Tem alguns que estão aqui, o aniversário estava rindo de ti. Ele sufocou coisa boa que tem dentro do teu ser. Guarda isso, irmão. Todos que estão aqui, o Senhor plantou coisa boa. E até você que hoje, era 4h15 da tarde, você olhou para o céu e falou: eu não presto. Como que Deus pode dizer que me ama? E diz o Senhor: esse corpo não vai entrar no céu, mas aí tem uma alma que eu comprei, e eu plantei coisa boa. E o que te faz você acreditar que você não presta, hoje recebe uma ordem da palavra de Deus: vai embora da vida dele para nunca mais voltar. Aleluia. A comunhão da igreja está fazendo esse mal também ir embora. Quem está na comunhão seja abraçado pelas virtudes celestiais. Você é vencedora, você é vencedor. E ele fala aqui, que coisa tão santa: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Irmão, essa graça é uma riqueza tão grande. E se o crente não tomar cuidado, ele se torna um miserável. Ele entra aqui dentro, não sente a presença de Deus no hino, toca por tocar. Chega na hora da palavra, fica olhando no relógio: será que o culto hoje vai passar? Oh miséria, sai da vida dele, sai da vida dela, em nome do Senhor Jesus. Tu está sentado aqui num banquete, come, bebe, porque tu vai precisar da saúde que o Senhor está mandando por esse alimento. Glória a Deus. As abundantes riquezas estão aí, irmão. Mas vocês pensam que é todos os lugares que estão buscando o Senhor de verdade? Tem gente que vem na igreja para cumprir uma obrigação e já entra com aquele negócio de 1h30 na cabeça. E se passa 10 minutinhos, hoje passou um pouco. Não é que passou, é o Senhor que está querendo encher você do Espírito Santo. É a luta que você vai enfrentar e você precisa estar forte, aleluia, robusto para enfrentar o mal.
mas existem lugares como aqui, e Deus me mostra que quando eu dei uma olhada para o relógio, o Senhor não deixa esse teu servo perder a comunhão. Por causa de ti, o Senhor está mandando mais esses minutos ainda de palavra. Não vai passar, aleluia. O que o Senhor quer colocar na tua vida é para te encher do Espírito Santo, as abundantes riquezas dos séculos vindouros, aleluia. A tristeza de Deus para com o homem, Ele quer enriquecer e o homem não tem interesse. Ele quer dar dom, mas o homem não quer. Ele quer dar poder, mas o homem não busca. Vem, o homem não chega. Estou chegando, não tem caso, aleluia. Não percebe que Deus está querendo falar, mas hoje Deus está pegando essa congregação para dizer: você está interessado nas riquezas? Você quer ser enriquecido? A mão de Deus vai em cima da nossa cabeça agora. Sejam cheios do Espírito Santo. Haja poder, haja virtude, haja aleluia. Aleluia. Eu quero, Senhor, ser rico do que é do céu. As riquezas do céu, irmãos, são infindáveis. E ela é uma benignidade de Deus. A benignidade de Deus em Jesus Cristo foi pegar o homem que era morto, miserável, sem nada, fazer ele vivo, rico, brilhando mais e mais. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. O Espírito Santo deu de gemer para encher nós de fé. E a fé, ela é um dom, uma virtude e um poder. Todos nós estamos aqui por fé. Ninguém está vendo Deus, ninguém está palpando Deus, mas nós estamos sentindo o manifestar do seu Espírito dentro de cada um de nós. E essa fé, ela vai aumentar. O inimigo combate a fé, porque se ele mexer na fé, é uma estrutura do crente. Se ele esfriar o amor, é outra estrutura. E se ele tirar a esperança, a casa acaba de cair. Mas hoje, por essa palavra, o Senhor firmará a caridade, como foi pedido na oração, a fé, e a tua esperança vai aumentar também. E ele fala: e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Todos que estão aqui, o Senhor dá esse recado já perto do fim desta palavra. Não ache que você é melhor do que esse, do que aquele. Tu és um escolhido. Tu és um agraciado. Tu és uma mulher que Deus usou de misericórdia de ti. Aleluia, o amor de Deus está em cima da tua cabeça. Mas eu vou mudar os teus hábitos. Oh, Deus, o Senhor vai tirar, irmãos, as lentes que Satanás colocou nos nossos olhos e vai dar para nós o olhar de Cristo. Lentes malignas, que só faz ver defeito. Você é um irritadinho, uma irritadinha, tudo te irrita. Até dentro da igreja você perde a paz, porque o maligno colocou uma lente para você ver coisa que te tira a paz. O Senhor arranca essas lentes hoje da tua vida e vai te dar o olhar de Cristo. Você vai enxergar as coisas celestiais. Você vai ver labaredas de fogo. Você vai ver estrela piscando ali. Você vai ver o Senhor mostrando coisas lindas. Em nome do Senhor Jesus, visão do mal seja cega agora, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Visão do céu seja aberto sobre esses olhares, em nome do Senhor. Aleluia. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, quais Deus preparou para que andássemos nelas. Tudo que você vier a fazer, seja uma viagem, um suprimento, o Senhor usar da tua boca, da tua mão, usar dos teus suprimentos, tudo, que diz o Senhor, dá glória só para Deus. Porque nós estamos seguindo pisadas que não foram nós que abrimos. Não existia esse caminho. Jesus Cristo que veio, semelhante para nós entendermos. Quem está já há mais tempo aqui viu muito isso acontecer. Uma estrada aberta no meio do mato. Antes passava uma carroça de cá, outra de lá. Era estrada de chão, de terra, que alguém abriu no meio da mata. Mas daqui a pouco foi pavimentando, precisou asfalto, e depois algumas se tornaram até rodovia. Quem que abriu? Foi fulano de tal, dono das terras, e mandou vir aqui umas máquinas, arrancou as árvores, o mato, as pedras, e abriu essa estrada de chão que hoje é uma rodovia.
que hoje é uma pista de ligação entre cidades. Não é homem nenhum, Ele próprio é o caminho, verdade e vida. Glória ao Senhor. Então nós não temos mérito, a honra, a glória, aleluia, é tudo do Senhor. E o Senhor hoje, por essa palavra, manda te dizer: o caminho está traçado, e nesse caminho você vai ver milagre. Aleluia. Comunhão, igreja. Porque tem milagre que Deus vai fazer na vida da igreja que nem a medicina vai saber explicar. Olha bem aqui agora, presta atenção no que a palavra de Deus está te dizendo. Todos os exames, desde o primeiro até o que você fez, glória ao Senhor, aleluia, a medicina está convicta, mas o milagre que eu vou fazer na tua vida, eles só vão ter uma forma de dizer-te, diz Deus, é um milagre, e milagre não sou eu que explico, quem explica milagre é aquele que faz milagre. Que alassuri cantar ele. Estou sentindo o poder de Deus passando em cima de nós agora. Quem crê, o fogo do Senhor está passando em cima das cabeças. Vocês creem agora que o fogo de Deus está entrando no teu sangue, e aonde precisa entrar para ele queimar algum mal, até de uma enfermidade espiritual, ele vai queimar agora em nome do Senhor Jesus. Aleluia, irmãos. Estou sentindo um poder aqui me envolvendo. Estou sentindo o fogo de Deus está me queimando aqui. Mas está gostoso. Tem mal que hoje Deus está queimando por essa palavra. E Deus vai trabalhar na tua vida com 3 formas: fogo, vento e água. Hoje o fogo queima, o vento vai soprar, e o restante a água vai limpar. Mas que nesse ano tu vai cantar, tu vai cantar. Aleluia. Tudo obra que o Senhor já traçou na nossa vida, e nós só temos que andar em cima delas. E o fim da palavra é esse: tudo que Deus fizer na tua vida, usando de você ou de outro, não dê glória ao homem, dê glória a Deus. E depois que você fizer tudo o que o Senhor mandar, olha o que o Senhor Jesus falou: ainda fala, sou um servo inútil, porque eu só fiz o que Deus me mandou. Deus seja louvado. Aleluia. Nós vamos agradecer a Deus com uma oração. Vamos fazer a leitura, irmão, no Evangelho narrado por Lucas. Vamos iniciar no verso 22. Capítulo 12, verso 22. Evangelho narrado por Lucas, no capítulo 12, no verso 22. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pelas vossas vidas, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido. Considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, não fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que está hoje no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as gentes do mundo buscam todas estas coisas, mas vosso Pai sabe que haveis mister delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino.
Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazeis para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, onde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse que a hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós, ou também a todos? E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: O meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube, e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Vim trazer fogo na terra. E que mais quero, se já está aceso? Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo. E como me angustio, até que venha a cumprir-se. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo. Mas antes dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai. A mãe contra a filha, e a filha contra a mãe. A sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. E dizia também a multidão: Quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: Lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis: haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis então discernir estes tempos? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, vais com teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue no meirinho, e o meirinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairás dali, enquanto não pagares o derradeiro ceitil. Amém. Aqui o aconselhamento do Senhor era para acalmar o coração dos seus discípulos, porque as opressões eram muitas, os antagônicos estavam dentro de casa. Os antagônicos eram aqueles mesmos que ensinavam nas sinagogas. Ele enfrentava, junto dos seus discípulos, várias tentativas de contradição de sua exposição doutrinária. Por quê? Porque as pessoas não estavam, aquelas que combatiam contra ele, impulsionadas por um espírito pacífico. Estavam tomadas de um espírito mau. As pessoas, elas, sem saber, muitas vezes,
elas tomam ações, mas ações que muitas vezes alguém toma, são ações impulsionadas por forças más. Podem ver, irmãos, toda ação que visa destruir alguém, manchar alguém, separar amizades, desconstruir valores ou família, sempre vem de espíritos maus. Porque tudo que vem de Deus vem para construir, para agregar, para juntar, para levantar, para confortar, para pacificar, para fortalecer. O Espírito de Deus, ele não tem harmonia com o Espírito que opera no mundo. Por isso que não tem jeito, irmão, de nós termos harmonia com Deus e mantermos essa mesma harmonia com o mundo. Não há como, até nossas palavras, elas revelam quem nós somos. Se as nossas palavras pudessem virar um alimento, e nós pudéssemos comer nossas palavras, tem muitas pessoas que morreriam intoxicadas, porque as palavras são tão más, que se elas comessem, elas morreriam. E tem pessoas que as palavras são tão doces, que ela ficaria mais robusta. E assim, quem está em volta de nós, elas são, de alguma maneira, quanto mais próximo, nossas palavras podem alimentar ou intoxicar. A preocupação com a vida, com o mundo, é o que todo mundo tem. O medo, a incerteza. E o Senhor Jesus aqui começou a falar, porque não fique apreensivo pela vida, porque um pouco antes um rico já tinha... Olha que falta de aproveitar a oportunidade. Um rico, aqui no parágrafo anterior, está aqui diante de mim, ele falou: mestre, meu irmão não quer dividir comigo a herança, manda ele dividir. Agora veja, irmãos, ele estava diante do Senhor Jesus, da própria palavra, do verbo feito carne. Deus, na pessoa de Jesus estava ali. Deus estava diante dele, na pessoa de Jesus. Ele foi pedir para Jesus dividir a herança. Jesus veio tratar de outra herança, não dessa daí. Aí ele começou a explicar: não estejais apreensivos pelas vossas vidas. Porque as pessoas, ao invés de aproveitar a oportunidade de ter um contato com Deus, querem fazer... Irmãos, até mesmo no mundo religioso acontece isso. Tem pessoas que, ao aproximar de Deus, eles esperam obter alguma vantagem pessoal, algum tipo de lucro, algum tipo de sucesso. Irmãos, a nossa proposta com Deus não é essa, não. O Senhor nunca prometeu que os discípulos dele se tornariam homens de sucesso, mulheres brilhantes aí. Não. Alguns ele até concede essa graça, mas a promessa dele não é essa. A promessa dele é que aqueles que se aproximam dele vão se tornar melhores, transformados. A graça de Jesus Cristo transforma. Ela não maquia. Ela não torna, porque o ser humano é assim, ele maquia a sua natureza. Ele tem uma fachada, uma aparência, mas ele não é o que ele aparenta. Por isso que o Senhor falou, uma certa feita, que existem lobos que se vestem de ovelhas. Parece ovelha, mas o coração é de lobo. Parece ovelha, mas o porte é de lobo. Cristo não. Cristo não maquia ninguém. Ele vai transformando de tal maneira que acontece esse milagre chamado novo nascimento, não é? Nascer outra vez. E ele estava explicando para os discípulos: não fica com tanto medo das coisas. Hoje é assim. Inflação. Subiu a inflação. O que vai acontecer da minha vida? Plano de saúde aumentou. Me apareceu uma dor. Irmãos, tudo que nós podemos fazer está na sua mão. Deus não vai fazer para você. Mas o que fugir do seu controle, se você estiver com Deus, Ele fará para você. Saiu do seu controle. Bom, agora já não é mais com você. Você tem um Senhor que vela por ti. Mas está no seu controle, faça. Está fazendo um tratamento? Não interrompa. Está tomando remédio? Não joga os remédios fora. Mas os remédios não estão atuando mais. Agora já é com o Senhor, já não é com você mais. Seu limite chegou, bom, agora trata com o rei. O rei sabe tratar de assunto que você não tem competência para tratar. Não fique apreensivo. O Senhor está dizendo, não fique apreensivo. Nem com o que você vai vestir. E ele faz uma comparação, até poética, né? Qual que vale mais? A vida ou o alimento? A roupa ou o corpo? Ora, se eu tomo conta dos passarinhos, aqueles que estão comigo, que andam comigo, que creem em mim,
que acredita que eu sou Deus, que eu sou capaz de ajudá-lo. Se eu sou capaz de tomar conta de um corvo. O corvo aqui no Brasil, nunca vi. É um pássaro desse tamanho assim, ele é um pássaro escuro, algumas listas brancas. Foi aquele que alimentou Elias, né? Se ele cuida de um passarinho desse aí, irmãos, dá comida no bico dele, até as feras. Ele põe comida na boca de um peixinho no fundo do mar. Será que ele tem dificuldade de fazer chegar até você o seu sustento? Ele toma o coração de quem ele quer. Eu já vi pessoas egoístas, egocêntricas. Já vi relatos, irmãos, e já vi casos de pessoas que não se preocupam com ninguém. Mas porque Deus apertou o coração dele, vai fazer bem para quem é de Deus. Já vi casos quase impossíveis, se não fosse Deus, a pessoa não creria. De doar uma casa, quem vive com sovina, guardando dinheiro, doa uma casa para um servo de Deus. Sabe por quê? Porque o coração do homem também está na mão de Deus. Deus faz uma pessoa má ficar boa o tempo suficiente para fazer o que ele quer. Depois que ela soltou o coração, ele volta a ser o que ele era. É isso. Se ele cuida de um passarinho. Olha, Salomão foi o rei poderosíssimo. Uma sabedoria tão magnífica que ela é relatada até como um paralelo do reino de Cristo. A rainha de Sabá se levantou lá de longe para conhecer a sabedoria de Salomão e ficou espasmada de ver a riqueza, a sabedoria, tudo. Mas eu falo, Salomão, com toda a sua glória, ele não foi capaz de vestir mais bonito do que eu visto um lírio no campo. Porque o lírio no campo é vestido com vida, as cores do lírio são vivas. As roupas são com tecido morto. O lírio é vestido com tecido vivo. Tudo ali está vivo, são cores vivas. E eu faço isso com o lírio. Que ele fica bonito de manhã cedo, quando bate o sol da tarde, ele está murchando. Será que eu tenho dificuldade de fazer isso, te ajudar, te dar uma provisão? A provisão de Deus sempre chegará na vida daqueles que andam com Ele. Davi falou, eu já fui moço, porque ele já estava velho. Hoje eu estou velho, mas eu já fui moço. Eu quero relatar para vocês uma coisa. Eu nunca vi um justo desamparado. E tem mais. Eu nunca vi a descendência do justo mendigar pão nas ruas. Assim a palavra nos assegura. Nem você ficará desamparado, nem sua descendência mendigará pão. Ele veste a erva do campo, veste você também. Não fique com medo do futuro. Essa inquietação, as pessoas ficam assim, irmãos, medo. Olha, houve uma tarifa nova, o que vai acontecer com a nossa economia? Nós não sabemos nem se estamos vivos amanhã. Basta cada dia com o seu mal. Cuida do dia, cuida de hoje. Amanhã, Deus vai criar o dia de amanhã, Ele cria as coisas para você também. É um descanso, a palavra do Senhor. Aqui eu só estava recomendando, descansa em mim, descansa. Para de ficar muito aflita com as coisas em volta de você. Porque Ele tem solução para tudo. Ele tem solução para qualquer tipo de problema. Não tem nenhum problema que Deus tenha dificuldade de solucionar. Ele não soluciona todos. Não no tempo que a gente quer. Porque nós estamos numa fase de enfrentamentos. A vida nossa é composta de enfrentamentos. Quanto você vale? Aqui ele pergunta. Quanto que vale você? Qual que é o seu preço? Vale tanto que custou o sangue do Filho de Deus. Não tem dinheiro no mundo. Nem toda a riqueza do planeta. Nem toda a riqueza que poderia existir no cosmos é suficiente para pagar uma simples alma. Não tem dinheiro que paga isso, porque isso aqui não se compra com dinheiro deste mundo. Então, ele fala, vocês valem muito mais do que um passarinho. Eu cuido de vocês. E vocês não podem fazer coisas mínimas. Se nós somos dono do corpo, na verdade, o corpo é meu, eu sou dono dele. Teoricamente, eu podia, então, fazer tudo o que eu quero com o meu corpo. Por exemplo, mandar ele crescer. Eu sou pequenininho, por exemplo, eu não quero continuar pequeno, eu quero crescer. Eu posso dar a ordem que for, mas meu corpo não obedece. Não obedece. Porque eu não tenho controle sobre essas coisas mínimas. Se a pessoa está careca hoje em dia, quantos estão lutando para tirar aí, né? Pesquisas para tirar a calvície e não conseguem. Nós não conseguimos fazer coisas pequenas. Se nós não conseguimos fazer as mínimas, por que vocês ficam ansiosos por muita coisa? Ele vai tecendo esse comentário, irmãos, para descansar os discípulos dele. Por isso, não pergunteis, pois, que havia de comer ou que havia de beber, e não fique inquieto. Vocês lembram que ele estava na casa uma vez com Marta e Maria, né? E Maria se assentou aos pés do Senhor. Ela se deliciava quando ele falava, ela gostava de aprender. E Marta estava fazendo comida, cuidando da casa, que é justo.
Só que Marta ficou incomodada. Eu estou aqui me matando para fazer comida para ele mesmo. Agora Maria fica nessa vida boa, sentada em proseando o comércio. Vai lá falar com ele. E aqui a gente vê que grau de amizade que eles tinham, né? Já pensou falar isso com o Senhor? Tem que ter muita intimidade, né? Ainda falou com ele como quem vai dar uma instrução. Só não está percebendo que eu estou me matando e ela fica aí só te ouvindo? Que intimidade, né? Que coisa bonita a intimidade. Não tinha maldade nela. Faltava só maturidade. Era simplicidade sem maturidade. Olha, Marta, você está fadigada com tantas coisas. Maria escolheu a melhor parte. Você está cuidando das panelas e eu estou cuidando do coração dela. Se você largar essas panelas, você vai aprender muito mais comigo. É o rico, é Maria, é Marta, é você, sou eu. Deus nos ajude a ter essa postura diante do Mestre. Ao invés de se preocupar com as panelas, preocupa em ouvir o Senhor. Preocupa em estar com Ele, andar com Ele, aprender com Ele, reagir como Ele reage. Não é isso, irmãos? Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo o seguinte: se você andar voltado para Deus, seu coração voltado para Deus, as suas obras refletirem a conversão que está no seu coração, a promessa do Senhor é essa: eu não deixarei faltar nada na sua casa. De alguma maneira, natural ou sobrenatural, Ele vai prover a sua necessidade. É claro que nós não vamos deixar de trabalhar, não é isso? A nossa parte nós fazemos. O que sair do limite seu, Cristo proverá. Dará o seu jeito. E tem coisa que está fora do seu controle, não tem, fala a verdade. Tem coisa que já tentou segurar, escapou pelos dedos. Na sua casa, na sua saúde, na sua família. Mas sabe o que o Senhor te fala? Tem coisa na sua casa que passou pelos seus dedos. Você não conseguiu segurar. Mas tem um segredo para você nessa palavra hoje. A minha mão estava lá embaixo e eu vou segurar. Que escapou do seu dedo, a mão do rei segura. Glória ao Senhor. E haverá surpresa para você, porque da sua mão escapou, mas da mão do rei não escapará. Está na mão do rei, dá glória a Deus. Fica calmo, descansa teu coração, porque Ele tem com Ele o controle de tudo. Cada coração que bate, cada pulmão que inspira e expira, aonde quer que exista um ser vivente, o poder de Deus está atuante ali. Vive por causa do poder de Deus. O fôlego de vida vem de Deus. É Deus que põe o fôlego de vida nos animais. É Ele que põe o fôlego de vida em você. Você não criou seu fôlego de vida, você não tem competência nem para manter ele aceso. Foi Deus que criou o fôlego de vida. É Ele que mantém a chama acesa. Mantém o fôlego de vida, mantém você viva enquanto Ele quiser. Tem pessoas que estão vivas aí. Eu tenho um amigo que ele sofreu, um ônibus passou em cima dele, ele tem fraturas. Uma vez tiraram o raio-x, você não pode andar. Eu ando o joelho, corro, você não pode. Eu podendo, eu ando o joelho, eu faço tudo. Mas seus ossos estão tudo fora do lugar. Eu não sei como acontece, mas eu ando. Deus é que tem poder para tudo. Aqui em São Paulo tinha um irmão cooperador que teve uma secção, aqui ó, no pulso, no vidro. Ele rompeu com os tendões. O médico falou: nunca mais você mexe a mão, nunca mais. Ele foi mostrar para mim o suco do corte, fazer assim, ó. Eu não sei o que acontece, se tem tendão, se não tem. Deus voltou, meu bom, morreu mexendo as mãos. Eu cortei meu tendão também. Uma ocasião com a minha filha no colo, escapou um copo da minha mãe, foi segurar, talhou aqui, eu tenho uma cicatriz forte aqui, meu dedo saltou, o tendão rompeu. Fiz uma cirurgia delicada, muitas horas de cirurgia. O médico falou: muita fisioterapia para esse dedo começar a mexer. Estava lutando, mas o dedo não mexia, ficava só assim. Um dia pregando a palavra, eu fiz assim, o dedo abriu e não fechou mais, está normal. Assim te diz o Senhor: tudo está na mão do rei. Ó, o bichinho de Jacó, por que você fica tão assustado, tão medroso com as coisas, tão medrosa, tímido? Acalma. Olha, o Senhor está contigo nessa jornada. Ele vai nos ajudar. Tem pessoas que acham que Deus, irmãos, é algum ser distante, apartado de tudo. É como se fosse até uma espécie de uma criatura, não um criador. Deus está aqui, está ali, está em todo lugar. Onde você está lá te olhando. Ele não deixa ninguém. Irmãos, é impossível nós nos apartarmos dele. Não tem como, ele está junto de nós o tempo todo. Aonde você estiver, Ele está te olhando, Ele tem preocupação com você. E quanto mais você entende isso, melhor fica a sua relação com Ele. Se você tivesse um pouco mais de vontade de aproximar dEle, se você tivesse um pouco mais de persistência, você ia perceber que você ia romper com uma barreira. Se você dedicasse um pouco mais para orar, você ia perceber que depois de uma certa insistência, acontece uma coisa misteriosa. Você não quer fazer um teste, não?
Hoje nessa palavra tem um convite aqui para você. O Senhor te convida a fazer uma experiência com Ele. Fecha a porta do seu quarto de noite e começa a orar sem desanimar. E quando você estiver muito cansada, você fala: Senhor, me ajuda só um pouquinho mais. Quando o cansaço vier, Senhor, mais um pouquinho só, Senhor. Até que o céu se abra e você perceba a virtude de Deus derramada dentro do seu coração. Aí você vai ver que Deus nunca ficou longe de você. E a gente é que fica longe dele, de distraído. Quantas Martas que existem por aí, quão poucas Maria. Aí ele falou: vende o que vocês têm, faz bolsas, mas não é bolsa aqui embaixo. Guarda seu dinheirinho, é bolsa para isso, guarda seu dinheirinho nos bancos lá em cima. Faz obra bonita, faz obra boa, espalha obras boas, mostra para todo mundo que Jesus Cristo anda com você, com suas obras. Você vai ficar rico, mas eu não vou guardar sua riqueza aqui embaixo não. Pode ser lá em cima, o ladrão não sobe lá. Lá não entra ladrão. O ladrão que tira em cima já caiu. Lá ele não sabe mais. Faz bolsas para você lá em cima, nas moradas eternas, com obras boas. Cuide das pessoas, é isso que ele está ensinando. Estejam cingidos os vossos lombos, ou seja, alguém que está preparado para sair. Não está desarrumado, não é? Está pronto, vigilante. Sede semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas. Porque ele faz uma parábola, que ele vai fazer assim, ó. É semelhante ao homem que saiu e falou assim: ó, vocês fiquem me esperando aqui, que eu vou sair aí para conquistar umas cidades, mas eu vou voltar. E ele saiu e demorou. Quando ele voltou, encontrou os seus servos distraídos. Um estava até bebendo demais, embriagado. Outros brigando um com o outro, maltratando um ao outro. Por que vergonha. Aqui ele fala: quando houver de voltar nas bodas, para quando vierem bater, possam se abrir. É a figura da linguagem, né? Bater no coração. Estou de volta, cheguei. Aqui ele fala: bem-aventurado aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. Mas não é nessa mesa aqui não. Ele vai te sentar nas mesas lá de cima. Ele vai te servir das excelências dele. Se vier na segunda vigília, na terceira vigília. Essa vigília são intervalos de horas. Assim, ele fala: se o pai de família soubesse a hora que o ladrão ia chegar, ele não permitiria que o ladrão entrasse na sua casa. Por que ele está dizendo? O pai da família pegaria uma arma, ficaria lá armado na porta. Eu quero ver o ladrão entrar aqui. Eu tenho na minha mão uma arma, eu pego esse ladrão. Antes dele entrar aqui, eu pego ele. É isso que o senhor está falando. Não é isso que nós vamos fazer isso. Ele está fazendo uma ilustração. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Ele estava dizendo o seguinte: eu vou voltar quando ninguém estiver me esperando. Vocês acham que está longe? Eu acho que está muito perto. Nunca precisamos de ficar tão preparados como agora. O Senhor está às portas para voltar. Qual é o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, a beber e embriagar-se, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará sua parte com os infiéis. E aqui fala uma coisa, irmãos, um pouco misteriosa, né? O servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Ele não está dizendo que vai julgar no inferno, não. Mas aqueles que sabem fazer o bem e não fazem, vão pagar por isso aqui. Você sabe fazer coisa boa e não faz? Você vai pagar, você. Nós pagaremos pelo mal que fizermos e pelo bem que deixamos de fazer. Porque se você sabe fazer o bem e não faz, você vai pagar por isso. E se você faz o mal, você vai pagar por isso também. Agora, se alguém não soube a vontade de Deus, mas fez coisa que merecia apanhar, vai apanhar também. Mas eu falei: eu vou bater menos. Porque na verdade ele fala aqui: eu vou falar uma coisa para você. Para quem eu dou muito, eu cobro muito. Então tem pessoas que o Senhor abre para ele a compreensão da graça.
Tanto mais você conhece, tanto mais vai ser cobrado. Tem pessoas que a visão é estreita. Então, dentro do pouquinho que ele sabe, Deus vai cobrar pouquinho dele. É a justiça de Deus. Por isso, irmãos, quanto mais te for dado, mais te será requerido. Tudo que você fizer, lembra disso, vai ter que prestar conta. E aqui a justiça é tão grande, irmãos, que até com relação ao pecado, até com relação ao inferno, pelo que fala aqui, os irmãos podem ver, até as pessoas que vão para os abismos, elas vão ser castigadas de acordo com o grau de erro que elas tiveram. Lá em cima vão receber galardão de acordo com a dedicação. Lá embaixo vão receber condenação de acordo com a depravação. Os que depravaram muito vão apanhar mais. Os que depravaram menos vão apanhar menos. Mas todos estarão gemendo. E você estará dando glórias a Deus. É o nosso desejo, é o desejo do Senhor. Eu vim lançar fogo na terra. Jesus não era incendiário. Eu vim lançar fogo na terra. Olha, ele quer falar saber de uma coisa? Esse fogo já está aceso. Ele acendeu fogo no coração de Pedro, de Tiago. Acendeu no seu coração também. Queima todas as ervas daninhas. Queima toda sorte de ervas más. Vai purificar. O fogo é purificador. Não é no chão que ele acendeu fogo. Acendeu fogo nessa terra aqui, ó. Ei, lembra-te, homem, que tu és pó. O pó levantado. O pó que fala, que chora, que ri, que anda. O pó que espera, o pó que crê. Nesse pó que ele acendeu o fogo. Vocês acham que eu vim trazer paz? Eu não vim trazer paz. Cuidasse que eu vim trazer paz à terra? Não, não vim. Eu vim trazer paz para você, mas para a terra não. Porque vai nos colocar em conflito. É para você ser fiel, você tem que às vezes conflitar com seu amigo, com seu trabalho, com seu pai, com sua mãe. Quantos que para se manter fiel a Deus, tem que fazer escolhas, tem que deixar, ou é deixado. Tem pessoas que já foram abandonadas, porque optaram por Cristo. O marido, a mulher, o pai, o filho não aceitou essa vocação sacerdotal maravilhosa. Despreza, vai embora. Essa é a separação que ele fala. Quem é de Deus não procura se separar de ninguém. A separação aqui decorre daqueles que não aceitam o convívio conosco mais como cristão. Por isso que vai falar que o pai está dividido com o filho e o filho com o pai. Porque se a filha, se o filho, se o pai e se a mãe fizeram uma opção, não quero ser crente, não quero que você seja, aí nós temos que deixar pai e mãe. Está escrito, aquele que não ama mais a mim, mais do que seu pai e sua mãe, não é digno de mim. E ele falou sobre a vinda dele, que ele começou a falar ali atrás. Quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem a chuva, e assim sucede. Você sabe olhar o tempo e não sabe olhar as coisas, hipócritas. Quando, pois, vais com teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz. O juiz te entregue no meirinho, o meirinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairá dali enquanto não pagares o derradeiro ceitil. Aqui no caso, irmãos, nessa prisão aqui, não é no inferno. Porque do inferno ninguém sai lá mais. Só sai para ir para o lago de enxofre, que é pior que o inferno. Aqui são as provações que nós entramos nela. Se nós andamos fazendo coisas erradas, eu tenho um conflito, eu tenho um atrito, eu tenho uma divisão, eu tenho uma mágoa, eu acuso, eu minto, eu blasfemo, eu calunio, qualquer coisa que se faça contra alguém, temos que aproximar e consertar antes de partir daqui. Antes também daquele que foi prejudicado começar a orar e falar, Senhor, faz justiça na minha causa. Sabe o que você está dizendo? Que eu vou te entregar na mão do carcereiro. O carcereiro não é Deus não, é o outro. Você entra numa provação, numa situação difícil, você vai só se livrar da situação quando você pagar o último ceitil. É isso que está escrito aqui. Mas nós não queremos pagar a conta encarcerado em nenhuma situação difícil. Nós vamos acertar com nossos companheiros enquanto nós estamos no caminho com eles. Faça a paz, reconcilia-te, faça o bem, não desconfie. A caridade não suspeita mal. Não suspeita mal. Eu vejo muitas vezes alguém recitar uma antiga frase do Antigo Testamento e fora de contexto. Eu vejo muito isso aqui. Maldito o homem que confia no homem. É uma frase fora de contexto. O que está escrito é assim: maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço forte e diz no seu coração não a Deus. É esse tal homem que é maldito. Agora, confiar no nosso irmão é o nosso dever. A palavra de Deus fala, a caridade não suspeita mal.
você tem amor, tem caridade, então tira a suspeita do seu coração. Deus seja louvado. Agradeçamos a Deus em oração. Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, vem avante a palavra, irmãos, para lermos, escrita no livro, ou na Epístola dos Hebreus, no capítulo 12. Se todos encontraram, vamos ler então com a ajuda de Deus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado, e vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filhos há a quem o Pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós o reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamine. E ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegaste ao monte palpável aceso em fogo, e à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao sonido da trombeta e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegaste ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam.
pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Queridos irmãos, é uma exortação feita pelo apóstolo que trazia o povo a considerar a necessidade da perseverança durante as provações, tendo como exemplo o Senhor Jesus, que padeceu por todos nós, sendo Ele justo, perfeito e sem pecado. Então ele traz aqui, irmãos, lembrança aos irmãos hebreus, dizendo: nós também, agora que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, devemos deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Veja, irmãos, conclamava o povo diante das testemunhas inúmeras que estavam observando o povo de Deus, que nessa nova aliança, que era o Evangelho de Cristo, estava crescendo de forma diferente dos que viviam sobre a escuridão, sobre as trevas do pecado. Por quê? Porque agora eles estavam correndo com paciência uma carreira que havia sido a eles proposta, e que também essa mesma foi proposta a cada um de nós. Ele dizia: olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Esse é o exemplo para nós. Pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz. O Senhor Jesus, já pela fé, ele via a obra que haveria de consumar na terra, e podemos crer que até, irmãos, pela fé podia contemplar que no final, como vivemos hoje, um grande número de fiéis haveriam de seguir o exemplo de fé que ele havia deixado. E ele, por causa disso, suportou a cruz, suportou morrer numa morte de maldição. E não só isso, morrer levando sobre si os nossos pecados, a nossa condenação e, consequentemente, também, irmãos, por causa da nossa culpa, que éramos culpados do pecado. E ele suportou tudo isso, ainda que afrontado, mas ele desprezou, não reagiu, não retrucou, ele suportou a afronta, mas ele foi assentar-se à destra do trono de Deus. Então ele falava assim: os irmãos, considerem aquele que suportou essas contradições dos pecadores contra si mesmo, para vocês não se enfraquecer e nem desfalecer nos vossos ânimos. Esse é o motivo da palavra desta manhã, para que ninguém se enfraqueça e não desfaleça do ânimo que tem tido para servir a Deus. Então ele falava: se vocês não resistiram ainda até o sangue, combatendo contra o pecado, porque as tentações hoje são mais externas, ou na mente, ou enfim, de outras coisas, porém, dificilmente a gente está sendo açoitado e derramando sangue. Mas muitos já esqueceram da exortação que argumentava com eles, como filhos, que Deus dizia assim: filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele você for repreendido, porque a repreensão do Senhor não causa dores da pessoa se desmaiar, porque ele corrige aquele que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Esse é o trabalho da palavra de Deus em nossa vida: suportar a pregação da palavra, os ensinos do Senhor que contrariam os nossos princípios, contrariam a nossa maneira de agir, de ser como homens, porque a nossa visão é curta, a gente enxerga muito pouco, e o Senhor vê todo o nosso futuro. Então ele disse: se vocês suportarem a correção, Deus trata vocês como filhos. Porque que filho há que o pai não corrija? Mas se vocês estiverem sem disciplina, da qual todos nós, ou todos vós sois participantes, então são bastardos e não filhos. Quer dizer, para continuar como filho, tem que aceitar a disciplina. O que é disciplina? É conduta diversificada, ou seja, um lugar para se conduzir, que não pode sair, não deve sair daquela regra que nos é posta ou imposta. Então, vivendo nela, nós estamos disciplinados, aceitando a vontade de Deus. Ele falava isso, irmãos, porque os irmãos vejam o cuidado que tinha com o povo hebreu, que Deus tinha feito já o evangelho crescer no meio deles. Ele, num dos capítulos anteriores, ele disse assim: porque o que há de vir virá, ou seja, sofrimentos desta vida. Mas o justo, e não vai tardar, mas o justo viverá da fé.
E se ele recuar, disse, a minha alma não tem prazer nele. Porque nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma, ou seja, da vida. Esta é a condição nossa, irmãos. O que vai de vir, virá, e já está, o mundo está cada dia mudando. Os irmãos, de cada dia vem uma novidade pior do que a outra. Novidade boa não vem, mas ruim tem a toda hora. E o mundo está numa ebulição fervendo, com a maldade e a manifestação da grande treva do pecado nos finais dos tempos, previsto já pelo Senhor. E por conta disso, então, ele falava que a fé que sustentava aquele povo devia estar tendo como exemplo os antigos no Novo Testamento, que sofreram de tudo, padeceram de tudo. Alguns foram mortos, outros foram cortados do seu pescoço ainda vivos, outros queimados, e tanta coisa já havia acontecido, mas eles ficaram firmes, não desistiram de confessar o nome do Senhor Jesus. E hoje por qualquer coisa se desiste, por qualquer coisa se nega ao Senhor. E eles sofreram, foram até a morte. Ainda existe isso hoje nos nossos dias, em alguns países aí neste mundo, irmãos, cristãos que morrem, mas não negam o Senhor Jesus. E nós muitas vezes, só por causa do nosso caráter, da nossa personalidade, do nosso direito, não é meu direito. Então ele despreza a palavra, despreza tudo do Senhor para manter o seu caráter firme, a sua personalidade. O homem de Deus, a mulher de Deus, manifesta o caráter de Jesus Cristo, que suportou tudo, mas não negou, foi fiel até a morte. E ele fazia menção então que todos esses que sofreram morreram na fé, sem terem recebido promessas, mas eles estavam vendo de longe e crendo e abraçando-as, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Esses que sofreram lá no passado, antes deles aqui, irmãos, porque isso aqui foi escrito logo depois que o Senhor Jesus voltou aos céus, mas ele se referia aos antigos daquela época, e nós agora também nos referimos àquilo que eles sofreram e que suportaram por causa da esperança que eles tinham. Viam o invisível e criam, ainda que não haviam recebido. Quantos de nós que cremos e não recebemos ainda e já escandalizamos? Tem gente que ouve uma promessa da palavra e o Senhor prometeu, mas não cumpriu ainda porque nós não nos enquadramos segundo a sua vontade, e a gente se escandaliza. Não, a palavra não é verdade, as pregações são palavras de homens que não têm cumprimento, mas todo fiel que tem fé e crê no Senhor Jesus, as palavras de Deus se cumprem na sua vida. Esse ainda não cumpriram, na vida daqueles nem tudo havia cumprido, morreram crendo que haviam de ver o invisível. Eles não viram, mas nós estamos vendo. Abraão não viu a semente que Deus prometeu, mas nós estamos vendo. Nós somos também filhos de Abraão, não na carne, mas promessa de Deus, filhos no Espírito. Abraão não viu isso aqui, Moisés não viu isso aqui, Jesus fisicamente não viu, mas como Deus que ele era, ele já via isso, já sabia esta obra que hoje acontece no mundo, e viu até o fim que está por vir. E nós precisamos ter um pouco de fé, irmãos, porque esses exemplos de fé do capítulo anterior eram pregados para inspirar no povo de Deus a buscar a fé, para não desanimar e suportar até as correções, sem desistir de servir ao Senhor. Então dizia, porque os que isto dizem, eles buscavam uma pata que eles não tinham alcançado, e se lembrassem de onde haviam vindo, certamente poderiam voltar atrás, mas desejavam uma melhor, que é a que nós desejamos, que é a celestial, pelo que também Deus se não envergonha deles. Aqui isso é importante para nós, irmãos. Deus não se envergonha deles lá, e nem de nós, de se chamar seu Deus. Deus não sente arrependimento e nem vergonha de chamar Deus de um homem, de uma mulher tão pobre, tão simples como somos, tão cheio de defeitos que somos, e Ele aceitou-nos para ser nosso Deus, e nós aceitamos para sermos todos filhos dEle, porque tem gente que não aceita, segue como bastardo, que não é filho legítimo. Mas o que é filho legítimo, se aqui para você não está tão bom como você gostaria, saiba que no mundo está pior. Se na graça você não se sente tão bem e à vontade, não pense que saindo fora dela você vai encontrar um caminho largo e você viver na felicidade total. Neste mundo não há felicidade.
Glória ao nome do Senhor. Mas Deus preparou uma cidade para nós. Então, queridos irmãos, esta palavra que o Senhor manda hoje é para que ninguém se aborreça de aprender o que o Senhor nos ensina, porque Ele quer o nosso bem. Ele manda com que nós nos retenhamos firmes na proposta que Ele fez, e não na nossa. A proposta dele é de nos dar uma nova pátria, uma nova cidade, um novo corpo. Esse corpo teu vai morrer, vai apodrecer, a terra vai comer. Outro corpo que ele prometeu vai ser um corpo para a eternidade, que não morre, que não envelhece, que não enruga, que não quebra a perna, não quebra o braço, não cai o cabelo, não fica cego, porque vai ser um corpo para a eternidade. Pretende e aceita. Se você aceita, Deus te chama como filho e como filha de Deus. Então vamos fazer veredas direitas para os nossos pés. Seguir a regra que o Senhor nos ensina pela palavra, para que aquele que está mancando, que vem já ruim das pernas, não se desvie de uma vez inteiramente, mas seja curado, seja sarado. E o objetivo da palavra não é empurrar para fora o que está manco, não. É consertar a perna daquele que manqueja. Se alguém está aqui hoje e diz: Senhor, mas espiritualmente eu manquejo, eu não ando direito, eu tropeço, eu falho toda hora, eu erro toda hora. Pois é para ti que o poder da palavra se manifesta. Ele quer endireitar as tuas veredas na graça. Mas tem que aceitar como filho, porque aceitando como filho, ele te trata como pai. Mas se a pessoa fala: não, eu não quero, para mim estar neste caminho é muito difícil, essa doutrina não me agrada, então você tem a oportunidade de escolher, porque você tem o livre-arbítrio e escolhe o que quiser. Mas quem quer ser filho, e Deus te chamou como filho, a proposta é esta: aceite a vontade de Deus, faça a força de andar direito, e a mão de Deus nunca se apartará da tua vida. E depois ele falava assim também: seguir a paz com todo mundo e a santificação. Ainda os irmãos viram aqui que nós lemos agora, não foi preparado aqui, irmãos, esse capítulo para ler conforme que foi lido aqui, não, porque aquilo que foi lido fala da santidade de Deus, que é necessária para todos nós. E aqui, então, nesse capítulo, ele fala também que sem a santificação ninguém vai ver o Senhor. Nós queremos ver o nosso Pai, queremos conhecer Ele como é, a beleza da sua santidade. Então a regra está aqui: a conduta nossa deve ser de forma obediente à sua vontade. Ele nos ajudará. E também cuidado para ninguém se privar da graça de Deus. Privar, irmãos, é reter, é impedir. A pessoa que tem uma vida privada é uma vida controlada, impedida, não pode fazer o que quer, não é? E privar alguém de servir a Deus, isso não é bom, impedir de servir. Às vezes o marido briga com a mulher porque não quer que ela congrega. Às vezes a mulher briga com o marido porque acha que ele está congregando muito. Você está tentando privar o teu marido da graça de Deus. Deixa ele que congregue, que ouça a palavra. Quanto mais ele santificado for, melhor será para você. É melhor ter do lado um marido santo do que um marido ímpio. Um marido santo do que um marido pecador e devasso. Não é? Que Deus dê luz às mulheres, que procure fazer de tudo para ter um marido bom, bem arrumado, gosta da beleza do marido, de contemplado, ver: meu marido é belo, eu o amo porque eu gosto dele. Então procure fazê-lo feliz, e ele faça ela feliz também, porque fazendo isso você não vai estar privando ele ou ela da graça. Porque privar é impedir, irmão. A pessoa gosta de buscar a Deus, de orar, mas o outro não gosta. Ela gosta de servir a Deus, o marido detém, segura, briga com ela, não acha, acha que ela não deve ser assim. Se você faz isso, você está privando-a das bênçãos de Deus. E ela não sendo abençoada, você também não será, ou vice-versa. Bem-aventurados são aqueles que com quem andar nunca prive das bênçãos de Deus. Ao contrário, ajude-os. Ouviram agora há pouco se falar sobre esta forma de resgatar aqueles que estão afastados. É porque se privaram por algum motivo e nós queremos agora libertá-los, destravar a vida deles para voltarem a servir a Deus conosco, irmãos. Depois fala também: tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. Raiz de amargura, irmãos, é ódio. É desejo de vingança. Não gosto mais dele, não gosto, enfim, não quero nem ver a face dele. Então você tem uma amargura dentro de uma raiz de amargura.
Isto Deus não se agrada. Dentro de nós deve estar somente aquilo que é bom e agradável a Deus. Ódio não deve estar, vingança não deve estar, desejo de mal para o próximo jamais deve estar em nós. Mas deve estar em nós o amor, a caridade de Deus, irmãos, que ela nos faz crescer diante do nosso adversário e perante Deus também. Ninguém seja fornicário ou profano como Esaú. Esaú, irmãos, por causa da fome que tinha e desprezou o seu direito de ser o primeiro, o direito de primogenitura era uma grande coisa. Ele trocou isso por um prato de comida que ele gostava, por um prazer momentâneo, por uma alegria de poucos minutos. E quantos hoje que fazem isto? Por um prazer momentâneo, por uma coisa banal desta vida, deixa a graça do Senhor Jesus. E depois, quando volta, não acha lugar de arrependimento. O que é? Quer se arrepender, até chora como Esaú chorou. Mas o lugar de arrepender não tinha mais vaga. Bem-aventurado é aquele que mesmo errando ainda tem vaga para ele. Se chegar ainda tem lugar para arrependido. Duro é para aquele que cai no pecado e quando volta não tem lugar mais. Vai aqui, não é lugar na casa de Deus. Olha quantos bancos vazios tem aqui. Tem lugar para muita gente sentar. Mas não é isso não é lugar dentro da casa de oração, é lugar diante de Deus. Quem está aqui assentado agora ouvindo aqui, ou por este mundo afora, faça agora o exame de consciência. Ainda tem lugar para você estar diante de Deus? Você ainda acha lugar para arrepender-se dos erros que faz e pedir misericórdia? Deus te trata como filho. Bendito seja o Senhor. E sabes que querendo ele depois herdar a bênção, foi rejeitado, não teve mais bênção para ele. Porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas buscou. Mas disse aqui, porque vocês não chegaram ainda ao monte palpável, acesos em fogo. Nós não vimos nada, irmãos, que nos assustasse e nos amedrontasse. Ao contrário, temos visto bênção de Deus, bondade e misericórdia de Deus. Palavras de Deus que freiam a nossa vida, que causam um choque na nossa maneira de ser, que tira até a nossa alegria momentânea. Mas é a verdade de Deus, do Evangelho de Cristo que é anunciado e pregado. Quer ser filho e quer herdar a bênção? A receita é esta nesta manhã. Quem quiser, sigamos o Senhor, porque sabemos, irmãos, que nós que estamos aqui com a esperança de tanto tempo, não podemos agora jogar tudo isso fora e voltar para onde? Mas fiquemos no nosso lugar. Quem acha que está pesado, quem acha que espera no Senhor e não se cumpre, lembra de 11 aos Hebreus, que os antigos que receberam grandíssimas promessas para o futuro, não receberam, dormiram como enxergando presentemente a promessa de Deus. Você ainda que não recebeu alguma promessa que o Senhor te fez, não é motivo para você achar que o Senhor te enganou. Fique firme na promessa do Senhor, porque ao tempo da sua vontade, Ele cumprirá na vida dos filhos que forem fiéis. E se a palavra desta manhã atende os teus anseios, é porque você é filho, porque Ele está te falando contigo como um pai. É melhor haver o conselho do pai do que a vara que vem para nos corrigir. Hoje a palavra, irmãos, não é varada. A palavra é conselho para filhos e filhas que vão herdar as promessas. Deus seja louvado.